Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite, sejam bem-vindos. Segunda-feira à noite. Deixa eu só colocar aqui. Cuidado. Opa! Anotar aqui. Só anotando o tema aqui. Pronto, fixe seu comentário. Sejam bem-vindos, muito boa noite nessa segunda-feira. Mais um dia aí nessa maratona nossa de 45 dias. Ontem eu não fiz a live, tive uma intercorrência aí familiar bem grave, né? Questão do meu pai, que vocês sabem que eu tenho cuidado dele aí já tem um tempo, né? E às vezes acontecem algumas coisas assim de última hora que a gente não tem controle. Então, ontem eu me dediquei a ele, ontem à noite. Aproveitei que no sábado a gente teve uma oportunidade de ter um tempo a mais, né? Aí com a live com a Ana, que foi muito bacana. Tá salvo no feed, se depois vocês quiserem assistir, não vai ter problema nenhum. Vocês podem assistir tranquilamente. E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente começou a falar na sexta-feira. A gente começou a falar de autocuidado, essa parte aí do corpo, né? A gente explicou que essa coisa do autocuidado é uma disciplina que a gente desenvolve. A gente precisa sim, né, nesse processo de mudar o nosso mindset, de mudar a nossa postura, de adquirir novos hábitos, a gente precisa sim implementar realmente rotinas novas. E tem rotinas que a gente precisa instalar a partir do nosso corpo também. Tudo bom? Seja bem-vinda. E aí a gente precisa implementar hábitos fortalecedores, né? Da mesma maneira que a gente muda o nosso mindset e a partir daí a gente decide por implementar novos hábitos, a gente também utiliza os novos hábitos para fortalecer um novo padrão mental que a gente quer alcançar, certo? Uma coisa ajuda a outra nesse processo, né? Nós, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fortalecendo novas crenças. Da mesma maneira que quando a gente aprende alguma coisa, aquilo entra primeiro no consciente, depois vai para o subconsciente. Nesse processo todo aí, o que a gente quer fazer? A gente quer que os hábitos novos saudáveis sejam instalados e a gente quer desinstalar as crenças que não estão de acordo com o nosso novo padrão mental. Então, nós precisamos pegar isso, trazer do consciente, repetir, formar o hábito para que imprima aquela imagem ali no subconsciente e aquilo se acondicione ali naquele lugar, né? Que aquilo fique impresso ali e a gente não perca mais. Então, na semana passada a gente começou a falar sobre a questão aí do cuidado com o corpo. As disciplinas de autocuidado são muito importantes. A gente não consegue alcançar o nosso propósito de vida se qualquer área da nossa vida a gente não tiver se cuidando, certo? E o autocuidado, sim, com o corpo é uma coisa muito importante, porque não tem como a gente seguir em frente vivendo o nosso propósito, colocando o nosso propósito em prática, se a gente estiver sendo toda hora paralisado por conta de várias coisas, dentre elas a nossa saúde. A gente pode falar de outras coisas, por exemplo, a parte financeira nos paralisa? Sim, a gente também não consegue alcançar um propósito, fazer diferença na vida das pessoas se toda hora a gente estiver sendo paralisado nessa área. Ou a nossa família, se toda hora a gente estiver tendo problema aí nessa parte, alguma coisa vai estar puxando a gente para trás e a gente não vai avançar. Quantas e quantas vezes você já olhou para você mesmo, em vários momentos da vida, você sentiu que você queria avançar,
Você tinha aquilo queimando dentro do seu coração, aquela vontade, aquele desejo, aquele ímpeto de você pensar assim, não é só isso, tem algo a mais. Eu sinto que eu nasci para fazer algo a mais, mas você não consegue, porque algo na sua vida paralisa você. E esse algo que paralisa você pode ser tanto na esfera financeira, pode ser na esfera familiar, pode ser na questão da saúde, pode ser na questão da sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Tudo bom, Xelinha? Seja bem-vinda! Então, quando a gente tem qualquer área da nossa vida que não está fluindo bem, a gente fica paralisado nesse ponto. Sempre vai ter alguma coisa que vai puxar a gente para trás. Às vezes a gente quer avançar até profissionalmente falando, mas algo de repente, trava a gente naquele ponto. Às vezes pode ser alguma coisa relacionada à busca pelo conhecimento. Seja bem-vindo, pessoal que entrou agora, Josi, Sheilinha, Sheilíssima. Firme e forte aí, né, Sheila? Tudo ótimo, com certeza. Muito obrigada, Josi, muito obrigada, seja bem-vinda. Ou qualquer hora eu vou chamar uma de vocês para participar comigo aqui. Quem sabe eu não chamo hoje, hein? Quem sabe, quem sabe. Sejam bem-vindas, meninas gêmeas, Karen, Kellen, 2K Confeitaria. Que bom, Josi, fico feliz. Então a gente está falando dessas coisas, dessas disciplinas que a gente precisa criar, desenvolver essa habilidade. Na verdade, é muito mais que uma habilidade, é um esforço que a gente vai conscientemente empreender de alguma forma, mas aquilo ali, à medida que a gente vai colocando em prática, vai trazendo força para impulsionar a gente, para que a gente siga em frente, para que a gente possa criar realmente um novo padrão de comportamento e consolidar o mindset, a mentalidade que a gente quer realmente instalar. A gente falou de crenças limitantes, a gente quer desinstalar as crenças que são limitantes, as crenças que impedem a gente de viver realmente o nosso propósito, e a gente quer instalar aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que realmente corresponde com o que a gente foi criado para fazer. E isso tudo, muitas vezes, está no nosso emocional. A maioria das coisas que paralisa a gente não está só no físico, não está só a questão espiritual, está na questão emocional. Grande parte daquilo que paralisa a gente está no emocional. E que paralisa a gente em todas... Opa, foi entusiasmo aqui que chega o fio pulou. Paralisa a gente em todas as áreas. Está ligado com essa questão aí da gestão dos pensamentos, os padrões de pensamentos, as crenças erradas que a gente instala, muitas vezes movidas pelas questões emocionais que a gente tem, que a gente não cuidou. Eu me vi em muitos momentos assim. Muitos momentos eu me via paralisada, até mesmo sem voz, para falar, para influenciar, para colocar para fora aquilo que eu sabia que estava lá dentro de mim guardado. Eu não conseguia, porque tinha coisas dentro de mim que não estavam bem cuidadas. Eu não estava dando devida atenção. Inclusive nessa parte física, tá? Eu já contei para vocês aqui várias vezes que eu estava num processo de adoecimento sério. Vou chegar lá, vou chegar. Como você conseguiu superar? Vou chegar. Aliás, se vocês quiserem assistir as primeiras lives lá, as mais antiguinhas, tem essa historinha aí, com mais detalhes, Eu me vi no processo de adoecimento sério aí, há alguns anos atrás, tá? Inclusive que chegou a ser uma coisa muito séria mesmo, em termos de arritmia cardíaca e por aí vai, por estresse, mas que estava muito ligada à minha questão emocional e à minha questão física também, tá? Porque a nossa parte física é uma consequência de algo que a gente se move emocionalmente falando.
Muitas escolhas nossas nessa parte física, muitas compulsões que a gente desenvolve, muitos hábitos errados têm a ver com padrões errados de emoção e de pensamento também. Uma coisa é ligada com a outra. E no meu caso coincidiu as duas coisas aí. Só que no caso eu comecei a buscar muito a parte física porque era o mais gritante, eu estava morrendo. Se eu não buscasse eu ia morrer. Eu ia, né, não ia terminar de criar meus filhos. Então, eu fui obrigada a ir pela dor mesmo, buscar uma solução para mim, me olhar no espelho. Eu vi que eu não estava bem, não só a imagem que eu via por fora, mas aquilo que eu sentia por dentro. Eu chegava muitas vezes em casa do trabalho, o meu trabalho exige muito de mim questão mental. E quando a gente trabalha muito com a mente, a gente gasta energia demais. E eu chegava em casa esgotadíssima, eu não conseguia fazer nada. A minha vontade era deitar na cama e dormir, só que eu ainda tinha filho para cuidar. Eu tinha um filho pequeno, né? O meu mais novinho estava assim com uns 2 aninhos e tudo, estava exigindo muito de mim ainda. O meu mais velho estava na fase de alfabetização, então eu precisava ter uma disponibilidade, assim, para eles depois que eu chegava do trabalho. Então tinha questão de casa, casamento e todo o resto. Então, assim, eu não tinha força para gerenciar nenhuma outra área da minha vida, porque eu estava esgotada. E comecei a adoecer, comecei a ficar estressada, muito estressada. Comecei a ter problema de arritmia cardíaca e um monte de coisa, problema respiratório sério. E foi aí que eu resolvi. Falei, não posso, eu preciso mudar a minha vida, senão eu vou morrer. Eu vou morrer e não vou dar conta de nada. E aí eu comecei a buscar realmente mudar essa parte física, né? Mudar minha alimentação, mudar meus hábitos de vida, mudar os meus hábitos, sim, fazer o que eu não queria fazer, mas eu ia fazer. Podia estar chovendo, podia estar sol, podia estar o que fosse, eu fazia aquilo ali porque eu coloquei na minha cabeça que eu não ia mais morrer, e eu ia fazer daquele desconforto a minha força, a minha válvula a minha força para, sabe, a energia. Comecei a canalizar a minha energia, minha revolta naquilo ali, e aí a minha cabeça começou a mudar, eu comecei a ver aquilo com outros olhos, comecei a buscar conhecimento, e a busca do conhecimento mudou a minha maneira de pensar, porque eu comecei a fazer a coisa com mais consciência. Quando você tem mais consciência, você vai clarificando as coisas, você vai caindo no autoconhecimento e você vai se libertando da alienação. A alienação impede você de seguir em frente e de se manter nas coisas. Isso tudo eu já falei anteriormente, né? Estou fazendo um resumo. Mas a gente precisa implementar novos hábitos. Se a gente não implementa isso, a gente não continua, a gente não consegue. E aí o que aconteceu? As coisas começaram a mudar. Então eu vi que eu precisava mudar a minha cabeça. E mudando o meu físico, eu comecei a mudar a minha mente. Mudando a minha mente, eu comecei a mudar cada vez mais o meu físico. Então foi se tornando um ciclo, né? Um ciclo que foi me impulsionando para a mudança. E aí eu continuei andando. Isso começou a abranger todas as outras áreas da minha vida. E eu comecei a buscar isso para outras áreas da minha vida. Mas nesse processo todo, eu preciso dizer que, como eu já falei na live anterior, não é confortável, não é legal. No começo não é legal. Não é confortável, não é fácil, vai doer, vai exigir um pouquinho de empenho, de força de vontade, de consciência, mais do que força de vontade, assim, você vai ter que realmente falar, eu quero isso, eu quero mudar o meu mindset, eu vou perseverar, eu vou mudar a minha maneira de pensar, eu vou buscar conhecimento. Por que eu quero? Você tem que ter um porquê muito forte. Um propósito tem que te mover mais do que qualquer outra coisa. Se você não tem um propósito muito forte, você não vai pegar suas coisas e ir para a academia no dia que estiver chovendo. Você não vai acordar cedo e
sabe? E fazer uma rotina saudável. Você não vai ter força para trocar uma alimentação ruim por uma alimentação boa, se você não tem um propósito em mente. Então, cada vez, esse é um exercício que eu faço, cada vez que eu sinto que eu estou caindo, sabe? Que eu estou perdendo o fio da meada, que eu estou me perdendo aí no meio do caminho, eu trago para minha mente o porquê. Por que que eu quero isso? Por que que eu quero tanto assim ter saúde? Por que que eu quero tanto assim mudar minha alimentação? Por que que eu quero tanto assim ter outro estilo de vida? Né? Qual é o meu porquê? Começar a se visualizar. Como você se vê no futuro? Eu comecei a fazer todos os exercícios. Essas coisas me ajudam a caminhar todo dia. E outra coisa que eu falo para mim o tempo todo é: só por hoje não vou desistir. É só hoje. É só hoje. Todo dia, toda hora eu falo isso. É só hoje. É só esse almoço aqui. Quando chega no lanche, é só esse lanche aqui. É só, sabe, é só essa caminhada. É só essa série aqui da academia. Eu fiz uma série agora. É só mais essa. São só mais 5 repetições. E aí, quando eu vejo, eu consegui vencer aquele dia. Mas vamos lá para as disciplinas de saúde, né? Vamos avançar nisso aí, porque semana passada a gente falou um monte de coisa e a gente ficou de falar o resto, né? Alimentação, autocuidado na alimentação. Cuidar de si mesmo na alimentação. Por que é importante ter esse autocuidado na alimentação? Primeiro, porque a má alimentação prejudica, paralisa a gente em vários níveis, né? Aquilo que a gente se alimenta faz parte de nós, né? Deixa eu ver o que a Xelinha escreveu aqui. Esse sentimento indigna a gente, mas nem sempre temos força, infelizmente. Hoje senti uma pontadinha disso, foi o fio da meada. Opa, coisa boa, muito bom, Xelinha. Isso é o começo. Comemore o seu começo. E a má alimentação paralisa a gente, prejudica o nosso raciocínio, faz a gente perder os resultados em outras áreas também. Então, o que você pode fazer de básico para começar esse autocuidado aí na alimentação? Você pode começar tirando aquilo que não te faz bem. O básico, para começar, tirar açúcar, industrializado, porcaria, aquelas coisas super processadas. O que é super processado? Por exemplo, presunto, né? Salsicha, que mais? Aquele nosso biscoitinho recheado, né? Que às vezes é tão gostosinho, mas é tão cheio de porcaria. Tudo que não presta tem ali. Gordura hidrogenada, açúcar, excesso de glúten, por aí vai. Refrigerante, já falei, né? Refrigerante não presta, gente. Suco de caixinha. De preferência você comer comida orgânica, que não passa por pesticida, agrotóxico, nada que tenha transgênico. Eu sei que é difícil hoje em dia até a gente achar no mercado, né? Mas tem feira. Tem feira que ainda vende, né? Comida o mais limpa possível. Ah, mas se eu não vou comer essas coisas, o que eu vou comer? Gente, tem tanta coisa. Nossa, tudo quanto é, né, tipo de alimento natural você pode comer, que vem da natureza. Você pode comer todo tipo de proteína natural aí, carne, frango, ovo. Você pode comer. Por que às vezes as pessoas falam do glúten, né, e do leite, do trigo e do leite? É porque hoje em dia, infelizmente, o trigo que existe hoje, ele já é todo modificado geneticamente, aí ele tem trocentas mil vezes mais glúten do que o trigo de antigamente. Então, o trigo tem uma questão inflamatória aí na nossa parede intestinal, tem a questão da permeabilidade intestinal, depois vocês podem estudar sobre isso. Da questão da inflamação, da intoxicação crônica. O leite tem a questão da vaca que tem hormônio que ela toma o tempo todo para ficar prenha. Tem a questão também dos antibióticos, é muita coisa aí. Além da caseína, que é inflamatória. Então, assim, tem muita coisa
Mas isso é cada um, né? Busca o estudo e procure aquilo que é melhor para você, né? Que mais que é importante com a alimentação? Lê os rótulos. Sempre que vocês forem fazer compra no mercado, pega o rótulo, olha. Não olha só caloria, não olha só gordura, se tem gordura. Olha tudo, olha se tem a quantidade de sódio, olha se tem ingrediente escondido. Pega a tabela dos ingredientes e olha lá. A primeira coisa que aparece sempre é a coisa que tem mais quantidade, né? Às vezes a gente pega, por exemplo, um suco, por exemplo, esses sucos de caixinha. O primeiro ingrediente que está listado lá é açúcar. Quer dizer, a maior parte daquele negócio ali é açúcar. E tem estabilizante, aromatizante, corante, acidulante, não sei o quê. É uma tranqueiraiada química que ali tem tudo menos o suco natural. Então, eu estou só dando esse exemplo do suco de caixinha, mas qualquer outro alimento você pode pegar o rótulo e ler. Por exemplo, às vezes você olha outro dia eu vi isso numa pasta de amendoim, que eu estava olhando no mercado. Estava lá escrito, né, sem açúcar. Aí eu falei, será que é sem açúcar mesmo? Eu peguei o rótulo e fui ler. Lá estava escondida a tal da maltodextrina ou maltodextrose, sei lá, uma coisa assim. Polidextrose. Eu falei, olha aqui o açúcar. Eles falam que não tem açúcar, mas está lá escondido, entendeu? Porque às vezes não está escrito lá nos primeiros ingredientes, açúcar, mas às vezes está com outro nome, é pegadinha. A gente tem que ficar esperto. Massa de tomate. Você pega, olha, vê se tem lá os ingredientes, se é tomate, se tem sal, se tem qualquer outra coisa. Às vezes, quando eu compro o tomate, eu olho. Quando eu vejo lá que só tem tomate, água e sal, não sei o quê, aí eu compro, beleza, porque eu sei que só tem aquilo mesmo. Mas às vezes tem conservante, tem produto químico, tem um monte de coisa. Tem óleo, gordura vegetal, que aquela gordura vegetal hidrogenada faz mal para dedéu. Às vezes está escondida lá. Então, aprender a ler rótulo, tirar as porcarias, estudar o significado daquelas coisinhas que estão escritas lá, não ter preguiça de estudar, não ter preguiça de conhecer. Deixa eu ver. Shelly escreveu, eu prefiro fazer o suco sem coar. É melhor do que o suco puro, mas eu ainda prefiro comer a fruta. Depois do que eu estudei, do que eu aprendi, eu ainda prefiro comer a fruta, porque quando você come a fruta, você aproveita tudo, inclusive as fibras que quebram a carga glicêmica da fruta. Porque quando você tira aquelas fibras, aquelas coisas, você está tirando muitas coisas que melhorariam a digestibilidade daquela fruta. E aí você está carregando na carga glicêmica. E o pico de insulina no seu corpo que desequilibra muita coisa e faz ganhar gordura e por aí vai. O ideal é a gente manter a nossa insulina o mais estável possível. Então, se você pode comer a fruta, em vez de tomar o suco, é melhor. Às vezes eu até evito tomar o suco. Eu prefiro comer a fruta mesmo. Fazer trocas saudáveis. Por exemplo, essa coisa de comer a fruta em vez de tomar o suco. É uma troca saudável. Porque quando você come a fruta, você está aproveitando mais e com aquilo que ela pode te fornecer para não te dar toda aquela carga, né? Que poderia dar aquele pico de insulina dentro do seu organismo. Outra troca saudável que você pode fazer, por exemplo, você tem um coco, né? A água de coco. Em vez de você tomar água de coco da caixinha, compra o coco mesmo e toma água de coco natural. É melhor. Porque a da caixinha sempre vai ter alguma coisinha, sempre vai ter um conservantezinho, às vezes tem extrato de um monte de coisa lá. Se você ler o rótulo, você vai ver, você vai ficar assustado. Que não é só a água de coco que tem lá, infelizmente. Trocas saudáveis, por exemplo, troca um chocolate ao leite cheio de açúcar, não sei o quê, troca por um chocolatinho meio amargo, ele te fornece um teor de gordura, mas você não vai comer demais, toma cuidado com a quantidade, né?
É um pouquinho só. E vai te dar aquela saciedade, não vai te dar aquele pico de insulina. Comece a estudar sobre essas coisas. Se a pessoa tem uma possibilidade de procurar um profissional, procura um profissional para orientar direitinho, né? Se você fala assim, eu não consigo tirar o açúcar de uma vez, por exemplo, eu tomo café e tomo 3 colheres de açúcar dentro do café, não consigo tirar. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar? Próxima vez que você for tomar, você não vai tomar 3 colheres, você vai tomar uma, 2 ou uma, você vai diminuir. Depois você vai diminuir mais ainda, você tomava 2, vai tomar só uma. Você tomava uma, você vai tentar trocar por outra coisa, troca por um adoçante natural, por favor. Adoçante artificial também não faz bem para a saúde, gente. Também tem a ver com a questão de gordura no fígado. Também tem a ver com a questão de inflamação, que está ligada a várias doenças. E também tem a ver com a questão da insulina também, dos picos de insulina. Se for para usar um adoçante, o ideal é não usar nada, mas se for para usar um adoçante, procura pelo menos um naturalzinho, estévia, xilitol, estévia, tem o tal do eritritol, tem o talmatina. Mas de preferência uma coisinha mais natural. O estévio eu ainda acho que é o melhorzinho, né? E aos poucos você vai acostumando o seu paladar, vai acostumando, até que chega uma hora que você consegue tomar o cafezinho sem açúcar, sem nada. E aí você começa a sentir o sabor. Tanto que, olha só, aqui no Brasil, muita coisa que a gente consome, a gente já tem o paladar viciado, a gente é muito viciado em coisa doce demais. Qualquer país por aí, eu já vi várias pessoas que moram fora falando que, nossa, vocês comem tudo doce demais no Brasil. Se você comprar um bolo, principalmente na Europa, nos Estados Unidos nem tanto, porque os Estados Unidos não é pior do que no Brasil, né? Estados Unidos sem comentário. Mas assim, pessoal que mora na Europa, na Ásia e tal, eles têm um paladar diferente do nosso. Eles estão acostumados com uma coisa com um pouquinho menos açúcar. Então, às vezes, você vai comer um bolo lá fora, você pode achar até sem gosto, sem doce, mas porque já é o paladar deles, já leva menos açúcar. Bebidas amargas, é que nem você vai, por exemplo, no Japão, ou na China, qualquer país assim mais oriental, né? Até os países árabes, eles tomam chá sem açúcar, sente o sabor amargo da erva, mas eles estão acostumados com aquilo ali. E eles não admitem que você coloque açúcar dentro do chá, por exemplo. É uma coisa que não faz sentido para eles. E aqui no Brasil a gente põe açúcar em tudo, né? Eu acostumei aqui em casa a tomar café sem açúcar e chá sem açúcar. Eu não consigo tomar mais chá com açúcar agora. Mas é uma coisa que a gente vai acostumando devagarzinho, vai quebrando devagarzinho esse hábito. E é um autocuidado. Você vai desenvolvendo o seu paladar e o seu corpo vai respondendo, ele vai se limpando, ele vai se desintoxicando daquele monte de coisa que atrapalhava ele de sentir realmente as coisas. Porque essa coisa do açúcar também tem a ver com a questão mental, porque o açúcar vicia a gente, né? Até o Vinícius, na última live, ele falou que ele vicia 10 vezes mais do que a cocaína. Então você pensa que loucura que é essa história do açúcar. Por isso que é tão difícil a gente se libertar do docinho, né? Porque é uma droga lícita, né? É uma coisa associada com a felicidade, com a comemoração, com o bem-estar. Até a gente presenteia as pessoas com doce, né? Então, assim, é muito difícil mesmo a gente se libertar disso. Mas é uma coisa que anestesia o nosso cérebro, é uma coisa que não faz bem e que vai matando a gente. E o açúcar, a gente sabe que está ligado a diversas doenças, não é só diabetes. Tem a ver com o envelhecimento precoce das nossas células. Depois vocês joga no Google sobre glicação. Glicação. Tem a ver com a questão do envelhecimento das nossas células, estresse oxidativo, um monte de coisa. Tem a ver com doença degenerativa, tá? Então,
o quanto mais de trocas saudáveis que a gente puder fazer, é melhor para a nossa saúde. É um autocuidado, é uma autoconsciência. Quando a gente fala dessas coisas, porque tem que tirar isso, não sei o quê, muitas vezes a gente acha que a gente está se punindo, mas não é, é o contrário, a gente tem que mudar a nossa configuração mental. Na verdade, quando eu como esse monte de porcaria, aí que eu estou me punindo. Eu estou enchendo meu corpo de um monte de coisa que vai me matar. Então eu preciso mudar minha maneira de pensar. Eu preciso pensar que é bom abrir mão de certas coisas, porque aí sim eu estou me cuidando. Aí sim eu estou preservando a minha vida. Eu vou prolongar a minha vida. E vai ser melhor para mim. Gente, esse casaco, eu visto aqui, ele fica caindo. Estou com o casacão aqui que está frio. Então, vai tirando aos poucos. Planejar as refeições. Hoje eu estou falando só de alimentação, hein? Planejar é maravilhoso, gente, as refeições, tá? Porque quando você pensa no planejamento das suas refeições, é muito mais fácil você manter a linha. Então, assim, se você trabalha fora e você está sempre comendo fora, pensa na possibilidade de levar a sua marmita, de planejar a sua marmita. Ou então pegar um dia da semana e montar as marmitinhas da semana, fazer umas caixetinhas e congelar. Tem ensinando a fazer isso aqui no YouTube. Eu já falei sobre isso aqui há muito tempo atrás nesse Instagram, mas eu estou pensando até em fazer um vídeo ensinando esse negócio de montar marmita. É muito fácil, é muito tranquilo, é econômico, entendeu? Meu marido monta marmita e leva para o trabalho. Agora não, porque a gente está comendo em casa por causa da quarentena, mas a gente fazia marmitinha, levava. Eu não levava tanto porque eu saía bem mais cedo que ele, mas no restaurante que eu almoço, no trabalho, eu tenho condições de fazer um almoço bacana, saudável, porque o restaurante lá tem umas opções saudáveis. Então, eu sempre planejava aquilo que eu ia comer, mentalmente eu já visualizava o que eu ia colocar no meu prato, as quantidades, mais ou menos, eu já sabia o que eu ia colocar de cada coisa, de folha, de feijão, de carne, de tudo, né? Evitar fazer refeição quando você está com muita fome, evitar deixar passar muito tempo entre as refeições para você não ficar virada. Eu vou fazer isso, Sheila, eu vou ensinar a montar marmita. É muito tranquilo. E dá para você fazer uma linha de produção. Né? Se for para muita gente, dá para você fazer uma linha de produção e é tranquilinho, tranquilinho mesmo. E sai muito, muito econômico para quem quer até mesmo segurar um pouquinho as despesas. É bacana pensar na coisa da marmita, porque você pode deixar ali tudo planejadinho, já fica pronto. Na hora que você, por exemplo, até mesmo quando você chega em casa à noite, você está cansado e tudo, né? Você trabalhou o dia inteiro, e aí você não quer pensar. Você pega aquilo que está lá congelado, esquenta e come. Né? É muito bom. Essa história da marmita é maravilhoso. Vou falar sobre isso aí. Vou fazer um videozinho prático, qualquer dia desses, vou fazer um ao vivo aí, gravando, botando a mão na massa na cozinha, ensinando a fazer marmita. Eu carregava a marmita, quando eu estava no auge do meu processo de perda de peso, eu carregava a marmita mesmo para todo lugar. Até fim de semana eu levava a marmita, porque eu tinha, por mais que eu cuidasse da questão de, às vezes, num restaurante, tudo, a gente não sabe que tipo de óleo que eles colocam na comida, porque tem toda a questão inflamatória também, né? Esses óleos vegetais, né? Óleo de soja, canola. Gente, canola é um trem que não existe, cara. Tira esse trem da sua vida. Canola não presta, gente. Canola é um negócio que é tóxico, altamente inflamatório. Não usa, evita, cara. Oxida, aquele negócio faz mal. Então, tenta evitar o máximo que você pode, né? Então, às vezes você faz um negócio tudo bonitinho na sua casa, você cuida com a quantidade de sal, você cuida com a quantidade
de gordura que você está colocando, o tipo de óleo que você põe. Você planeja tudo bonitinho e você chega às vezes para comer num lugar fora e você não sabe o que tem ali. E você está no auge, você quer se desinflamar, se desintoxicar. Olha, pelo que eu tenho aprendido com o pessoal aí da nutrição funcional e tudo, os melhores óleos, banha de porco, óleo de coco. Azeite de oliva depende, porque se ele for extra virgem, se ele for aquecido em alta temperatura, ele oxida. Aí tem a questão inflamatória. Mas ele, pelo menos ele não faz mal, assim, se você usar ele puro, sem esquentar, né? Ele é até bom para a saúde. Por que eu estou falando isso? Porque é questão inflamatória. Inflamatória, infelizmente. Porque a gente se inflama também. Muitas doenças que a gente sofre estão ligadas com inflamação. Depois a gente conversa sobre isso com mais calma. Mas procura aí na nutrição funcional. Tem pessoas muito bacanas que falam sobre isso aqui no YouTube. O Dr. Vitor Sorrentino, tem a minha Nutri, a Natália, tem a doutora Denise Carvalho, que ela é gastro. Ela entende muito dessa parte. Tem muita gente bacana. Então, vale muito a pena estudar isso aí. Que mais? Planejar as refeições. Planejar faz toda a diferença. Planejar suas marmitas. Às vezes, carregar o seu lanchinho. Carregar os seus snackzinhos. Às vezes, dá vontade de você dar uma beliscada aí fora de hora. Se você estiver na rua e você não estiver preparado, você chuta o balde e se lasca, né? Então, se você carrega o seu lanchinho com você, às vezes, se você se planejar para isso, já ajuda muito. O Arley tá aí. O Arley é um exemplo disso, né, gente? A Débora, seja bem-vinda também. Então, você fazer esse planejamento ajuda demais, inclusive você economizar, porque para e pensa, às vezes você fica com vergonha de carregar uma marmita, né? Carregar alguma coisa aí no meio da rua. Mas todo mundo vai ficar olhando para mim se eu carregar uma marmita com a banana, com aveia, com, sei lá, com umas castanhas, com alguma coisa assim. Mas aí você está na rua e você está com fome e você não levou o seu lanche. Tudo bom, Valdeci? Seja bem-vindo, Valdeci e Andréia. Às vezes você não levou o seu lanchinho e aí você está na rua e você vê ali aquele... Não vou nem falar do McDonald's, não. Você vê aquele Super X-Bomba, né? Que tem no meio da rua. O dogão X-Bomba. Aquele barrinha que o Jair ensinou. Qual barrinha que o Jair ensinou? Depois você me fala, Sheilinha. Aquele dogão X-Bomba com tudo aí. Se você não está preparado e você está morrendo de fome, o que vai acontecer? Você vai cair matando um dogão X-Bomba. E aí depois você vai ficar, com a consciência pesada, se sentindo mal, estufado, né? Com a digestão pesada, intoxicar o seu organismo para se limpar depois, dar aquele, entendeu? Então, essa coisa de planejar a sua alimentação é muito importante quando você está nesse processo de autocuidado, quando você está nesse processo de conscientização, de mudar os seus hábitos. Não tem nada de errado você fazer sua marmita, você congelar suas marmitas. Não tem nada de errado você ir para a feira, fazer sua comprinha na feira, no verdurão. Comida de verdade sai mais barato, é mais econômico, é mais tranquilo. Você economiza, inclusive você não sai jogando comida fora. Você sai na rua, você leva sua marmitinha, você vai se sentir melhor, não tem nada de errado com isso e o seu corpo vai agradecer você a longo prazo, tá? Que mais? Planejar suas compras, fazer a listinha de compra antes de sair de casa. Gente, isso é autocuidado? É autocuidado, isso é autoconsciência, isso é autoconhecimento. Você sabe a quantidade daquilo que você vai comer que não vai estragar. Casa do Norte tem uns belisquete bom. Isso aí em São Paulo, né, Débora? Aqui em Brasília tem uns lugares também que tem uns negocinhos bacana. Banana desidratada, tem um monte de fruta desidratada, castanha de caju.
Um monte de coisa. Aqui em Brasília tem um lugar que chama Feira do Paraguai. Minha filha, tá? Tem uns negócios que vende. Ceasa. Ceasa, a gente encontra tanta coisa, né? Planejar as compras antes de sair de casa. Sim, ó, você sai de casa e você já saber exatamente o que você precisa comprar, o que tem dentro da sua geladeira, o que não vai estragar, a quantidade que você come durante a semana. Se você fizer um planejamento de uma marmita para usar naquela semana ou na semana seguinte e planejar as quantidades, dá até para você pesar. Com o tempo você vai aprendendo a calcular isso. Você compra a quantidade que você precisa e sem estragar, sem jogar comida fora, sem ficar desperdiçando. Às vezes comprar por impulso, quando a gente sai para fazer compra e não calcula as coisas, a gente compra muita coisa por impulso e depois joga fora, porque estraga. Isso é desperdício. E hoje em dia a gente não pode ficar desperdiçando coisa assim, né? A gente tem que ter consciência. Aproveitar melhor as coisas, por exemplo, pega aquelas bananas, né? Outro dia eu até falei com as meninas aqui, aquelas bananas que estão quase estragando aí, que você vê que está começando a ficar escurinha, mas que ainda não está podre, não joga fora, coloca dentro do congelador, deixa virar uma pedra, deixa virar uma pedrinha. E aí, o que você vai fazer com essas bananas? Você vai usar como base para várias receitas. Você pode fazer um sorvete com aquela banana. Em vez de você usar gordura, em vez de você tacar leite, tacar um monte de coisa, pega aquela banana, você vai usar, você faz como base, coloca aquilo ali, bate com... Pega uma outra fruta qualquer, congela um maracujá, um morango. Bem, morango tem que tomar cuidado, né, com agrotóxico, mas enfim. Pega uma outra fruta, uva, sei lá, bate, faz um sorvete, faz um cremão com aquilo ali, e aí vira um sorvetão. Um sorvetão que você pode usar, bota cacau. Nossa, fica uma delícia. Se você bater com cacau, fica ótimo. Sorvetão de chocolate com banana. Funcional, você não precisa pôr açúcar, porque o próprio doce da banana bem madura, já bem doce. Você pode pegar a banana verde, cozinhar, fazer a biomassa da banana verde. A biomassa da banana verde, ela serve para você fazer qualquer coisa que você sonhar, até salgada. Eu já fiz estrogonofe de biomassa de banana verde. Eu já fiz bolo substituindo a farinha, né, de trigo pela biomassa de banana verde. Mousse, você pode fazer sorvete, você pode colocar no lugar do creme de leite. Você pode fazer o que você quiser com a biomassa de banana verde. Colocar na sopa, fazer um cremão, um sopão, na verdade um caldo bem grosso. Então, assim, use sua criatividade, pesquisa, aproveita o potencial dos alimentos a seu favor para você economizar e para você ser mais saudável também. Tudo isso é autocuidado. Ó, Cássio, tem essas coisas aqui na minha cidade, custa caro demais. Aqui em Brasília tem lugar que a gente consegue achar um pouco menos caro. Tem lugar que é caro, mas tem lugar que a gente... Ó, vocês já estão se combinando aí, né, de uma visita à outra. Bacana. Que mais? Não compra aquilo que vai ser tentação para você sair da sua dieta. Na verdade, não é só dieta, é o seu novo estilo de vida, tá? Porque dieta é uma coisa que às vezes tem uma conotação muito pesada, né? Às vezes tem uma conotação de uma coisa difícil e tal. Não, pensa no seu novo estilo de vida. Você quer ser uma pessoa mais saudável, se você não quer adoecer tanto, se você não quer ficar tão inflamado, não compra. Para que você vai comprar refrigerante e deixar em casa? Não compra. Para que você vai comprar um monte de suco de caixinha? Não compra. Evita. Não compra aquele monte de biscoitinho e deixa lá na despensa. Ah, mas se aparecer uma visita, não sei o quê. Não vai aparecer a visita e você vai comer o biscoito todinho. Então, não compra, evita. Longe dos olhos, longe do coração. Tem aquele ditado? Longe dos olhos, longe do coração. Segura a onda, outro conselho. Segura a onda, força na peruca, porque vai ter dia que vai dar vontade, sim,
vai ter dia que o bicho vai pegar. Tem dia que dá para abrir exceção? Tem um dia que dá para abrir exceção, sim. Guarda as exceções para os momentos especiais. Né? Você não vai ficar abrindo exceção dia sim, dia não. Porque aí também não dá, né? Guarda as exceções para os momentos especiais. Às vezes, um dia da semana que você dedica para você mesmo, até para quebrar a homeostase, né? Orgânica, para dar uma sacudida no metabolismo. Mas porque você vai ter todos os outros dias para se limpar, tá? O nosso corpo ele leva um tempo para limpar. Mas evita ficar se entupindo com frequência de besteira, porque aí não dá tempo do seu organismo limpar. E não dá tempo de você se regenerar. Aí. Pipoca é ruim para a saúde? Não. Depende da quantidade que você come, né? Que é muito carboidrato, mas também tem a fibra da pipoca, né? Cada 100 gramas de pipoca tem... Eu não lembro agora se é 200 e poucas calorias, não lembro quanto. Mas a bichinha é calórica, é bem calórica. Aí tem a questão da maneira que você faz a pipoca. O ideal é você fazer a pipoca você mesmo, fazer em casa. Se você for comer, faz em casa. Não compra aquela de micro-ondas não, porque aquela lá tem gordura hidrogenada, tem muito sódio, tem muito produto químico, acaba que faz mal. Então se você for comer pipoca, pega a pipoca e faz em casa, que aí você bota menos gordura, você bota menos sal, fica mais saudável, né? E não come demais também, você não vai sentar e comer um balde de pipocas, come um pouquinho só, né? Mas saiba que é calórica. Guarde as suas calorias para, né? A de casa mesmo é melhor você comer em casa. Quanto mais natural, melhor. Quanto menos quanto menos a questão industrializada, melhor. Quanto mais você descascar, melhor. Descasque mais e desembrulhe menos. Essa é a máxima, né? É melhor para a sua saúde. Que mais? Falei de segurar a onda, né? Experimente novos alimentos, tá? Dê a chance para novos alimentos, né? Desbloqueia do quiabo. Tem gente que tem bloqueio aí com o quiabo, com a berinjela, né? Com a alface. Tenta desbloquear, dá uma chance para o quiabo, dá uma chance para a alface. Procura um jeitinho de fazer que seja mais assim agradável, né? Tem receitas que dá pra gente fazer que o quiabo não fica ruim, que não fica com aquela baba, que fica bonitinho, gostoso, sequinho. Nossa, quiabinho bem feito é bom demais. Quiabinho com feijão, ó. Eita, coisa boa. Chega a boca, um quiabo com frango. Franguinho com quiabo é bom demais. Meu Deus. Dá uma chance para berinjela. Gente, eu até pouco tempo atrás eu não gostava de berinjela, mas eu aprendi jeitos de fazer a berinjela que ela fica muito boa. A berinjela com a lasanha de berinjela. Já fizeram lasanha de berinjela? Lasanha de abobrinha. Em vez de você usar o macarrão, você pega a berinjela ou a abobrinha e corta em lâmina bem fininha, como se fosse um macarrãozinho, né? Compridinho. É maravilhoso. Substitui tranquilo o macarrão. Fica bom demais. Dá para você fazer o espaguete da abobrinha. É maravilhoso, né? Experimenta novos alimentos, experimenta novos vegetais aí, experimenta o gosto, o sabor do leite vegetal. Isso, só colocar vinagre ou limão que sai a baba. O fígado, né, Sheila? Outro dia, numa outra live, né? Acho que foi na live do Jairo, né? Que a gente estava falando da questão do fígado, né? Galera que não gosta do fígado, é porque o fígado tem que ser bem feito. O fígado mal feito é ruim demais mesmo, eu concordo. Fígado tem que saber fazer. Minha mãe tem uma receita de fígado, gente, que é bom demais. Misericórdia. Você come assim que você... Nossa... Mas o fígado mal feito ninguém merece, não. Tem que ser bem feito. Então, assim, dá uma chance para essas coisinhas todas, né? E aí você vai
começando a criar novos hábitos, criando novas estratégias, criando novos padrões mentais, mudando o seu olhar em relação a todas essas coisas, criando uma nova consciência, porque tudo isso vai estabelecendo uma nova visão, um novo olhar. Eu também amo, Sheila, bem feito, nossa, cebola, pimentão, tomate, nossa, é bom, bem feitinho, é bom demais. Bastante cebola, nossa, ai, meu Deus, chega a boca encheu de água aqui. Mas é isso, gente. Tudo isso faz parte dessa autoconsciência, desse trocar o processo de mudar o paladar, o processo de você assumir a postura ativa em buscar a sua própria alimentação, em você se envolver no preparo da sua comida, às vezes. Isso tudo gera tanta consciência para você que você vai transformando seus hábitos. Quando você começa a se engajar nisso, você começa a pegar o protagonismo e aí você começa a mudar e você vai pegando amor por aquilo. O processo de autocuidado é um processo de amor. Você se envolver com aquilo ali e você começar sabe, se engajar. Gente, ó, já são 9h54, a live está quase acabando. Eu só falei de alimentação hoje aqui. Eu ainda tenho que falar de hidratação, de água, de sono, de respiração, de estresse, de descanso, de atividade física, de outras coisas. Então vai ficar para os outros dias. Nos próximos dias a gente vai falando aí à medida que for caminhando, certo? Hoje eu vou ficar por aqui. Tô devendo para vocês o videozinho das marmitas, né? Vou fazer, se Deus quiser, fazer o videozinho das marmitas, do passo a passo aí da gente montar um tutorial, sei lá. Não é exatamente um tutorial, não. É assim, vamos fazer um videozinho, né? Mostrando aí uma logística de como montar a marmita fitness, para vocês poderem levar para o trabalho, para poder guardar, para comer em casa, até para comer no fim de semana, não ter que ficar cozinhando. Que eu acho que todo mundo gosta desse tipo de coisa, né? E eu falava disso demais. No comecinho desse Instagram, gente, eu falava direto disso. Direto. Aí eu comecei a falar de outras coisas e tal, não sei o quê. Mas aí, agora com esse processo todo de autoconhecimento que a gente foi passando e tudo, né? Esse tratamento emocional que a gente foi passando, eu estou retomando aí esses conteúdos. Porque afinal de contas é o que o pessoal realmente tem pedido, o pessoal gosta. Então, vou trazer. E está dentro dessa questão aí da mentoria, está dentro dessa questão que eu estou me propondo a passar para vocês agora, de tratar o emocional também, de ajudar vocês a sentir no físico o resultado do cuidado com o mental e com o emocional. Certo, gente? Vou parar por aqui. Para eu conseguir salvar a live, que está quase, daqui a pouco vai cair, ó, tem 4 minutinhos aí, certo? Quero agradecer todas que passaram por aqui, todo mundo que apareceu, que deu um oi aí, que participou. É sempre muito gratificante, né? Participar, interagir com vocês. Eu também estou amando, Sheilinha. Estou amando a participação de vocês aqui. E amanhã vou falar sobre outras coisas amanhã. Não vou mais puxar essa parte da alimentação, porque a gente falou muito, né? A gente começou na semana passada e hoje a gente falou bastante. Amanhã eu vou falar das outras coisas relacionadas aí ao autocuidado com o corpo, né? Falar de beber água, de hidratação, de respiração, de sono, de atividade física, de cuidado assim com a mente, porque tem a ver também a questão do corpo, do estresse, né? E tudo mais. E aí vou falar depois do autocuidado também com a mente, autocuidado, enfim. E falar das outras coisas que tem a ver também com a implementação de hábitos saudáveis, de coisas que podem ajudar a gente a lidar melhor, canalizar as emoções negativas, estratégias. Água com gás pode?
Olha, tem gente que diz que pode, tem gente que diz que não pode. Eu acho que tudo com equilíbrio, entendeu? É melhor do que você tomar refrigerante. O pessoal fala do tipo do gás, né? Que o gás às vezes não faz muito bem e tal. Mas se tomar só um pouquinho, botar com limão, eu gosto. Eu gosto. Eu sou suspeita porque eu gosto de água com gás. Eu gosto. Botar umas rodelinhas de limão, um gelo e botar água com gás, nossa, eu acho ótimo. Mas você não vai tomar demais, você não vai tomar o tempo todo também. O pessoal fala do tipo do gás, né? Mas não sei. Enfim. Melhor do que refrigerante com certeza, né? Que mais? Então é isso, gente. Até amanhã, tá? Amanhã a gente continua a falar aí das rotinas mais saudáveis. E muito obrigado por tudo, tá? Gratidão a vocês, como sempre. Qualquer coisa aí, depois a gente chama vocês também para participar aí. Certo, gente? Beijo para vocês, boa noite, boa segunda-feira, resto de segunda-feira, né? E uma boa terça-feira para vocês. Eu voltei a trabalhar agora, então tô com a rotina bem puxadinha aí. Voltei com tudo, né? Voltei já com um monte de coisa aí para fazer. Um monte de tarefas já na minha carga aí para fazer. Mas é isso aí. Vamos aprendendo a gerenciar todas essas coisas aí e compartilhando com vocês esse processo de gerenciar a vida também. Certo, gente? Boa noite. Eu quero que vocês tenham saúde também, tá bom? Um grande abraço para vocês e até amanhã.